Boa tarde, sejam bem-vindos e Boa tarde. bem-vindas para o nosso mini curso de Vivências de Mediação Centradas na Pedagogia do Laço. Eu sou a Letícia Brito e esse curso vai ser ministrado pela professora doutora Cristiana Madureira. A professora Cristiana Madureira é licenciada em Educação, mestre em Educação na área de Sociologia da Educação e Políticas Educativas e é doutorada há 11 anos em Ciências da Educação. Desde 2000, ela é docente no ensino superior, sendo atualmente professora auxiliar convidada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Desde 2019, é coordenadora pedagógica e investigadora no Centro Internacional de Ensino e Investigação Fernão de Magalhães. Ela também é investigadora integrada no Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto e é coordenadora do Núcleo de Investigação Transdisciplinar em Ciências da Educação no Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, instituição onde ela exerce funções docentes. Em 2012, ela iniciou a internacionalização da sua atividade docente em Moçambique, onde lecionou na Universidade Jean Piaget de Moçambique e na Universidade Pedagógica da Beira. Ela coordena o curso de doutoramento de Ciências da Educação Inclusiva e Pedagogia Diferenciada, na Universidade Jean Piaget da Beira, em Moçambique. Desde 2020, ela é professora auxiliar convidada na Universidade Católica de Moçambique, onde leciona a unidade curricular de Educação Inclusiva ao curso de mestrado em Psicopedagogia. Ela também foi diretora da Escola Superior de Educação Jean Piaget Nordeste. Ela possui experiência como mediadora socioeducativa no agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins, onde coordenou o gabinete de mediação, bem como o projeto Parentalidade Positiva e Interculturalidade no âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Ela coordenou a rede de escolas para a educação intercultural no agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins. Também foi coautora na candidatura que conferiu ao agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins o selo de escola intercultural e foi agraciada com uma distinção pelo município de Sintra pelo desenvolvimento do projeto de mediação positiva. Destaca-se ainda o seu trabalho no projeto Poder de Mediação entre Pares, na categoria Formação Cívica, que conferiu a distinção do agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins como escola amiga da criança. Obrigada, professora, por estar aqui hoje. Muito obrigada, professora Letícia. É para mim um gosto estar aqui a dinamizar este mini curso e a refletir conjuntamente com todos os participantes sobre questões inerentes à mediação, e centrada sempre na questão da pedagogia do laço, ou seja, da pedagogia do encontro com o outro, numa relação dialógica de que Paulo Freire sempre nos habituou ao longo destes últimos anos. Vou pedir, por favor, ao Vinícius, a quem agradeço desde já toda a colaboração, que compartilhe, por favor, o PowerPoint. Bom, portanto, conforme referiu também a professora Letícia, a temática deste mini-curso centra-se nas vivências de mediação, tendo em conta a pedagogia do laço. Eu vou pedir a todos os participantes que sempre que quiserem fazer algum comentário, partilhar alguma experiência, que estejam à vontade, uma vez que eu gostava que fôssemos desenvolvendo sempre uma comunicação dos dois lados em que nos situamos. Pode passar, por favor? Sabemos que hoje em dia estamos perante uma mudança de paradigma social, uma vez que vivemos cada vez mais numa aldeia planetária, e daí também hoje podermos estar efetivamente a comunicar uns com os outros, tendo em conta o paradigma da comunicação em que nos situamos, no sentido de podermos efetivamente conviver uns com os outros e, portanto,
desta forma, estamos perante esta mudança de paradigma social em que a convivência surge sempre como um dos principais desafios da humanidade. Além de, pode passar por favor, de estarmos perante uma mudança de paradigma social, estamos também perante uma mudança de paradigma educativo, porque nas escolas, em termos europeus, em termos internacionais, e agora focando um pouco no contexto português, estamos também perante uma mudança paradigmática em termos educacionais, onde se passa de um paradigma da instrução, não é? Em que o professor era o detentor do saber, como nos dizia Paulo Freire, tentando contrapor uma concepção de educação bancária, para um novo paradigma, um paradigma mais focado na comunicação, na relação com o outro, no encontro com o outro, enfatizando sobretudo então o diálogo, a interação, a empatia, uma série de características que se prendem com esta pedagogia do laço de que vamos refletir em conjunto no decurso deste mini-curso. Em Portugal, criaram o perfil do aluno para o século XXI, à saída da escolaridade obrigatória, com uma série de competências que é importante serem desenvolvidas nos alunos no decurso da sua escolaridade obrigatória. Portanto, ao longo de toda a caminhada, todo o percurso académico do aluno, o aluno vai desenvolvendo e vai se desenvolvendo e formando e transformando, não é? Sempre no quadro de uma visão holística, entendendo o aluno como um todo. E, portanto, a escola deve ser entendida cada vez mais como um lugar de felicidade, como um espaço onde, efetivamente, toda a comunidade educativa se sente bem, se sente realizada. E todos sabemos que as emoções também precedem as aprendizagens. Portanto, é muito importante que o aluno esteja bem com ele próprio, se sinta bem com ele mesmo, no sentido de poder ter as condições ditas ideais para poder efetivamente desenvolver mais e melhores aprendizagens, indo-se também realizando neste processo educativo e formativo e transformativo. Outro aspecto que eu gostaria também de salientar prende-se com a valorização das inteligências múltiplas. Nós, cada vez mais, em contexto escolar, devemos valorizar os diferentes saberes e as diferentes inteligências que os nossos alunos vão demonstrando, no sentido de conhecer o potencial de todos e de cada um dos alunos com os quais interagimos, não é? E tentar também perceber, de certa forma, e ajudá-los a descobrir o seu talento individual. E, portanto, valorizando esses talentos, essas inteligências múltiplas, que são diversas e por isso são ricas, nós vamos então contribuindo efetivamente para uma cultura de convivência pacífica, de realização, de bem-estar de todos os indivíduos. O nosso foco são sobretudo os alunos, não é? Mas devemos também promover essa cultura de convivência pacífica, de bem-estar, de realização, de formação e de transformação, não só nos alunos, mas em toda a comunidade educativa, como vamos também já abordar de seguida. Sabemos também que, para que efetivamente consigamos mudar o paradigma educativo, também é importante que cada vez desenvolvamos mais práticas de flexibilização curricular, práticas de diferenciação pedagógica, que permitam efetivamente caminharmos para uma escola cada vez mais inclusiva, para uma escola que garanta cada vez mais a participação efetiva de todos e de cada um dos alunos e alunas que acolhe. E, portanto, estes aspectos que aqui enumerei e outros que estão em constante interação ajudam-nos efetivamente a construir uma escola mais inclusiva, uma escola intercultural, uma escola que desenvolve nas suas práticas ou que recorre nas suas práticas à pedagogia do laço, à pedagogia do encontro com o outro, à pedagogia do afeto, de modo a contribuir para a realização plena do aluno na sua visão holística. Por favor, Vinícius, se puder passar.
E, portanto, devemos caminhar no nosso dia-a-dia, em contexto escolar, para uma consolidação desta cultura de convivência pacífica. Porque sabemos que a escola é entendida como uma microcomunidade, não é? De convivência, que tem um forte poder não só na formação, mas também na transformação de toda a comunidade educativa. E, portanto, a escola assume aqui um papel central, uma vez que é entendida como um lugar ideal para podermos, então, tentar transmitir, não é? E envolver toda a comunidade nos valores e nos princípios da mediação positiva, da mediação socioeducativa, da mediação que nos ajuda na formação do indivíduo e na sua transformação. E, portanto, também na literatura podemos encontrar uma série de experiências que foram também levadas a cabo em alguns países europeus que nos mostram que a mediação constitui um dos principais pilares de um modelo integrado de gestão da convivência nas escolas. Para que nas escolas possamos caminhar em conjunto para a consolidação dessa cultura de convivência pacífica, devemos, no entender de vários autores, e aqui também por experiência própria partilho da mesma opinião, práticas de mediação positiva. Práticas, efetivamente, que cultivem o elogio e que valorizem também o potencial de todos e de cada um daqueles agentes educativos com os quais interagimos. Por favor. A convivência aparece também como um dos pilares fundamentais da educação para o século XXI. Todos conhecemos o relatório da Comissão Internacional para a Educação da Unesco, coordenado também por Jacques Delors, Educação, um tesouro a descobrir, que nos fala sobre a importância de nós valorizarmos em contexto escolar várias aprendizagens, não é? Nomeadamente a questão do aprender a ser cada vez mais e melhor, do aprender a viver juntos, a conhecer melhor os outros, criando projetos conjuntos. Portanto, o trabalho cooperativo e colaborativo aparece aqui com um papel central, no sentido de que é importante nós descobrirmos o outro e, em simultâneo, descobrirmos-nos a nós próprios. Nós estamos, em simultâneo, a trabalhar o eu e o tu, sempre num contexto de nós. Não é? Portanto, é muito importante que um aluno se sinta bem com ele próprio para poder, efetivamente, descobrir-se na relação com o outro e sempre num contexto de nós, num contexto de partilha, de interação e de convivência pacífica. Obrigada. Passamos então a outro diapositivo, onde aqui eu tentei também então trazer para reflexão a importância da escola como um lugar ou um espaço de laços, de estabelecimento de laços com o outro. E, portanto, a mediação, muito mais do que uma técnica ou de uma ferramenta que nós podemos efetivamente utilizar para resolver alguns conflitos que possam surgir em contexto escolar, ela deve, sobretudo, contribuir para uma nova cultura de regulação social, fundada sempre em princípios da democracia, princípios de cidadania, princípios de convivência pacífica. Portanto, tentarmos, aos poucos, nos contextos escolares e educacionais em que estamos a interagir, que possamos desenvolver práticas que nos ajudem a entender, então, a escola sempre como um lugar de afeto, um lugar de laços, um lugar de relação que contribui efetivamente para uma regulação social. Pode passar, por favor? A escola constitui, então, um espaço de aprendizagem, de mediação e de socialização. E, portanto, se nós recorrermos a uma mediação positiva, ou seja, uma mediação que valoriza o talento, o potencial do outro, que ajuda o aluno a descobrir-se a si próprio na relação com o outro, valorizando também o seu potencial, o seu talento, as suas potencialidades, estamos então a caminhar para a construção de um novo modelo de compreensão dos conflitos e das interações sociais, porque estamos a contribuir para que os próprios atores, os diferentes agentes educativos,
possam efetivamente desenvolver competências pessoais, competências sociais, que permitam uma transformação nos contextos e dos próprios contextos. Porque nós, ao permitirmos que em contexto escolar os diferentes intervenientes, os diferentes atores, os diferentes agentes educativos se formem e se transformem nesse processo, também estamos a permitir uma transformação do contexto escolar, porque as próprias instituições, como nós sabemos, também são instituições aprendentes, as chamadas Learning Organizations, portanto, estão em constante processo também de transformação institucional. E, portanto, é nesta relação com o outro e com o meio e com o contexto em que nos inserimos que vamos efetivamente desenvolvendo e promovendo práticas de mediação positiva. Por favor. Eu vou então partilhar um pouco da minha experiência ao nível da criação deste projeto de mediação positiva numa escola em Portugal, num agrupamento de escolas em Portugal, em que, portanto, se Pessoal, acho que a professora teve algum problema na conexão, a gente já está vendo isso daqui, peço para aguardar que daqui a pouco ela retorna. Tá bom. Sim? Pronto, professora, retornamos. Desculpa, mas houve aqui qualquer falha de rede. E, portanto, eu estava a falar sobre este projeto de mediação positiva que foi criado num agrupamento de escolas em Portugal, em que nós procuramos desenvolver práticas que contribuíssem para a consolidação de uma cultura de convivência pacífica de toda a comunidade educativa. E, portanto, a mediação positiva é entendida como uma ferramenta pedagógica para podermos lidar com o conflito, com situações de conflito que possam surgir diariamente em contexto escolar, e também, por outro lado, adotar estratégias positivas, estratégias criativas de colaboração na gestão dessas mesmas práticas de convivência. Contribuindo desta forma para o cumprimento das suas funções, por um lado, educativas e, por outro lado, funções socializadoras que permitam efetivamente o desenvolvimento de competências sociais, socioemocionais, das chamadas também soft skills, nos nossos alunos e alunas e em toda a comunidade educativa. Por favor. Então, este projeto de mediação escolar, de mediação positiva, que características é que tem? É um projeto que é estruturado e que é muito importante, no meu entender, para podermos desenhar, delinear um projeto, fazermos a sua devida estruturação, a sua devida organização. Ele está integrado também no projeto educativo, na missão e nos valores do agrupamento de escolas, que é uma escola que pauta a sua prática também por ser uma escola de todos e para todos, portanto, uma escola aberta à diferença, aberta à interculturalidade. É um projeto que deve ter uma duração alargada, portanto, ele iniciou no ano letivo 2015-2016 e, portanto, prevê-se que a sua duração continue por largos e bons anos. É um projeto que também tem um cariz participativo, uma vez que permite o envolvimento de toda a comunidade educativa e, portanto, é um projeto coletivo. Vinícius, por favor.
É importante também darmos resposta a estas 4 grandes perguntas quando nós desenhamos um projeto. Porquê? Porque é que será interessante nas escolas existir um gabinete de mediação? Para quê? Como é que vamos então desenvolver as atividades, as estratégias, a nossa linha de atuação e com quem, ou seja, quais os agentes educativos que irão estar envolvidos neste projeto? Vinícius? Então, pode passar, por favor? Para respondermos ao porquê, é importante nós então tentarmos perceber que o Gabinete de Mediação foi criado com o intuito de promover a consolidação de uma cultura de convivência pacífica, de bem-estar, pautada também na pedagogia do laço, na pedagogia do afeto, do encontro com o outro, na medida em que a escola, como eu referi anteriormente, deve ser cada vez mais entendida como um lugar de afetos, um lugar de felicidade, de bem-estar de toda a comunidade educativa. No sentido também de ajudarmos a comunidade a desenvolver as suas soft skills e permitindo também desta forma o desenvolvimento de toda a comunidade educativa. Respondendo então à outra pergunta, pode passar, por favor, Vinícius, para quê? Então, para que é que se criou e que se pensou e que se desenhou este projeto? Inicialmente, para ajudar na prevenção e na resolução de alguns conflitos que surgiam e também para melhorar os comportamentos, mas sempre com o intuito de promover e consolidar práticas de convivência pacífica e de diálogo intercultural entre todos os agentes educativos. Passando ao próximo diapositivo, vamos então tentar refletir sobre como é que se podem desenvolver então estas práticas. Através de uma relação dialógica, que nos ajude também a desenvolver uma pedagogia do laço, uma pedagogia do encontro com o outro, uma pedagogia da empatia em que nos colocamos também no lugar do outro, ajudando esse outro na sua formação e na sua transformação através do recurso a práticas de mediação. Este gabinete ajuda, sobretudo, a melhorar a qualidade de vida nas escolas e também, consequentemente, todo o processo de ensino-aprendizagem, porque nós, ao promovermos uma cultura de convivência pacífica, de bem-estar de toda a comunidade, contribuímos para o sucesso dessa mesma comunidade, não é? E, portanto, a mediação incute novas formas de diálogo e de reencontro interpessoal. Portanto, enfatiza-se muito na nossa prática a relação dialógica, a pedagogia do laço. E então, com quem é que vamos desenvolver este projeto? Vinícius, por favor. Então, com uma equipa multidisciplinar, com uma equipa alargada, onde temos alguém que coordena o gabinete, não é? Que assume as funções de coordenadora do gabinete de mediação. Em simultâneo, também é mediadora socioeducativa do agrupamento. Alunos mediadores que realizaram e realizam formação também para serem alunos mediadores, onde podem desenvolver essas ações de capacitação no sentido de desenvolverem competências de mediação. Temos também uma mediadora social no sentido de fazer a ponte com as famílias, a ligação da escola com a família, promovendo desta forma também ações de capacitação para as famílias. Docentes, não docentes, terapeuta da fala, psicólogo e também a participação da Associação de Pais, o envolvimento da Associação de Pais em bolsas também de voluntariado, designada Bolsa Coopera, no sentido de dar resposta também às necessidades concretas de todos e de cada um dos alunos e alunas que frequentam as escolas do agrupamento. Vinícius, por favor. E, portanto, cá está, no âmbito da pedagogia do laço, vamos desenvolvendo laços, vamos desenvolvendo relações, vamos desenvolvendo encontros, não é? Com os pais encarregados de educação, com a direção, com os docentes, com os técnicos especializados das escolas, com os não docentes e com os alunos. Portanto, o nosso foco de interação
é muito ao nível desta relação dialógica, promover esta relação dialógica, esta pedagogia do laço, do encontro com o outro, no sentido de irmos ao encontro, passa a expressão, das necessidades concretas de todos e de cada um dos agentes educativos, em particular dos alunos, claro está, mas de modo a promover então a sua realização, de modo a permitir também o sentimento de pertença à escola, a realização e o bem-estar de toda a comunidade educativa. Vinícius, por favor. A convivência surge então como uma competência básica a ser aprendida e apreendida. Portanto, é bom sentir que a comunidade educativa já vai apreendendo, não é, esta competência da convivência, do saber ser, estar, do saber conviver, sempre no quadro de alguns valores, como o respeito pelo outro. Segundo Ortega e Esteban, estamos aqui também perante, então, esta dimensão, por um lado, ética, não é, e convivencial, que, em conjunto, são a chave da educação no século XXI. Obrigada, Vinícius. Pode passar. E então, eu trouxe aqui também uma citação da Unesco, que já é de 1994, mas que está bastante atual, que nos fala sobre o princípio fundamental das escolas inclusivas, consiste em todos os alunos aprenderem juntos. Cá está a pedagogia do laço. Sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresente. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem. É muito nesta linha que nós vamos desenvolvendo a nossa prática, tentando ir ao encontro dos diferentes estilos de aprendizagem, dos diferentes ritmos de aprendizagem dos nossos alunos e alunas, de modo a garantir um bom nível de educação para todos e cada um dos alunos, através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, da utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da escola. Portanto, dentro destas escolas inclusivas, consideramos que o recurso e o desenvolvimento de práticas de pedagogia do laço, práticas pedagógicas que enfatizem o laço, o encontro com o outro, ajudam efetivamente toda a comunidade a ser cada vez mais e melhor, a aprender cada vez mais e melhor com os outros. Obrigada, Vinícius. E, portanto, desenvolvendo uma pedagogia do laço numa escola intercultural e inclusiva. As escolas em Portugal podem se candidatar também a terem um selo de escola intercultural. Esta escola em Apreço, de que estou a falar, tem o selo de escola intercultural, é uma escola também inclusiva, que caminha sempre para ser uma escola cada vez mais inclusiva, no sentido de garantir efetivamente a participação efetiva de todos e cada um dos alunos, e, portanto, a nossa prática centra-se em 3 grandes pilares, ao nível da mediação. Por um lado, o pilar da cultura organizacional, no sentido de promovermos na cultura da organização esta cultura de convivência pacífica, não é? Esta pedagogia do laço, centrada em práticas de mediação. Temos também o pilar do currículo, onde no currículo também se desenvolvem atividades que permitem essa interculturalidade e a inclusão de todos e de cada um dos alunos e alunas. E temos o pilar da comunidade, uma vez que a escola está inserida numa comunidade, a própria escola também é uma comunidade e deve estar em constante interação com a comunidade, no sentido de, em conjunto, também desenvolverem práticas interculturais e inclusivas. Vinícius, por favor. Relativamente ao pilar do currículo, sabemos que a escola é cada vez mais reflexiva, na medida em que permite uma reflexão constante sobre as suas práticas, não é? Valorizando sempre a diversidade da comunidade educativa como um recurso de aprendizagem. E, portanto, nós devemos e procuramos valorizar a riqueza
cultural da nossa comunidade, de modo a permitir esse diálogo intercultural de que nos fala Boaventura de Sousa Santos, de modo efetivamente a promover a diversidade em contexto escolar. E, portanto, o próprio currículo é gerido por parte dos professores de modo a tentar desenvolver práticas interculturais, práticas que respeitem o outro, que respeitem as outras culturas e que valorizem também as outras culturas que temos em contexto escolar. A diversidade também é entendida como uma plataforma de aprendizagem, porque ajuda-nos também a conhecer melhor o outro, a conhecer melhor o mundo que nos rodeia, e também procuramos utilizar recursos congruentes também com a diversidade, ou seja, valorizar outros recursos que nos ajudem efetivamente a ir ao encontro à especificidade de todos e de cada um dos alunos e alunas com os quais interagimos. Vinícius. Segue-se. A este nível, também gostava de apresentar aqui algumas atividades que nós vamos desenvolvendo, temos vindo a desenvolver ao longo dos anos, ao nível da dinamização de oficinas abertas à comunidade educativa, nomeadamente oficinas de fotografia, onde toda a comunidade educativa, não só docentes, mas também não docentes, alunos, encarregados de educação, podem participar no sentido de desenvolverem diversas competências, não é? Sempre no quadro de uma visão holística do indivíduo, permitindo ao indivíduo a sua realização plena no domínio também da educação e da formação ao longo da vida. E, portanto, nós proporcionamos a possibilidade de desenvolver oficinas de fotografia, oficinas criativas, de meditação e yoga também, no sentido de ajudar os alunos e alunas a meditar, a concentrar-se e a sentir-se bem no contexto escolar. Oficinas de guitarra, para desenvolverem também competências musicais, oficina de poesia e de escrita criativa. Vinícius? Procuramos então ter na escola comunidades de aprendizagem também, por parte dos professores, por parte também dos alunos que integram o gabinete de mediação, no sentido de que, em conjunto com o outro, através da pedagogia do laço, do encontro com o outro, eles possam efetivamente contribuir para a consolidação dessa cultura de convivência pacífica, de bem-estar de toda a comunidade, no sentido de refletirem sobre alguns problemas que possam surgir em contexto escolar, alguns desafios que no cotidiano vão surgindo, de modo a que em conjunto a interação através da partilha de experiências de saberes fazer, de saberes ser e estar, possam efetivamente dar o seu contributo. Por favor. Temos aqui também outro exemplo, que é a mediação interpares, em que os próprios alunos mediadores interagem com outros alunos que possam estar efetivamente a passar por um momento menos bom na vida deles, no sentido de os ajudarem efetivamente nesse processo de transformação, de melhoria do comportamento a diversos níveis, de melhoria do seu bem-estar e mesmo ao nível também de uma melhoria da sua autoestima e da sua realização em contexto escolar. E, portanto, trouxe também estas fotografias que ilustram, de certa forma, algum do trabalho que também tem vindo a ser feito por parte de alunos e alunas mediadores. Vinícius. Relativamente ao pilar da cultura organizacional, de que temos também vindo a falar, é muito importante que a própria cultura da organização, que a própria cultura da escola, promova atitudes, práticas e competências interculturais. E por isso é muito importante que as próprias opções estratégicas e de governança da escola apontem, não é, efetivamente para esse caminho. A própria visão do agrupamento, a própria missão da escola deve efetivamente enfatizar essa questão. Outro aspecto importante prende-se com a comunicação, o modo como comunicamos internamente e externamente, também sempre congruente
com a questão da diversidade, não é? E aqui há um aspecto que me parece também pertinente salientar, ao nível desta pedagogia do laço, que foi também outra das situações que considerei que seria interessante para a escola, que era trazer para a escola um livro de elogios. Nós na escola temos um livro de elogios que qualquer agente da comunidade pode solicitar para fazer o seu registro, no sentido de elogiar a conduta de um aluno, a conduta de um professor, a conduta de um não docente, a conduta do encarregado de educação, no sentido de valorizar boas práticas. Cada vez mais a escola tem que valorizar as suas práticas, não é? Valorizar efetivamente o talento e as boas atitudes de todos e de cada um daqueles agentes que estão envolvidos no cotidiano escolar. E, portanto, em termos de comunicação é muito importante desenvolvermos práticas cada vez mais assertivas, não é? Que valorizem o outro, centradas nesta pedagogia do laço. A gestão e a formação dos profissionais também tem sido uma preocupação que temos tido, no sentido de contribuir para o desenvolvimento de ações de capacitação da comunidade escolar, e então eu tenho feito ações de formação, ações de capacitação, não só para os professores e técnicos da escola, mas também para os alunos mediadores, no sentido de desenvolver então competências de mediação, e também para as famílias, para os pais, para os encarregados de educação. Por favor, Vinícius. Uma escola com atitudes, práticas e competências interculturais deve ser uma escola também que valorize então este pilar da cultura organizacional. E, portanto, nós entendemos que com o Gabinete de Mediação Positiva podíamos encontrar aqui uma estrutura de acolhimento de alunos de outras culturas, de outras nacionalidades, que cada vez mais procuram Portugal e procuram o nosso agrupamento. A questão também da comunicação, não é? Na medida em que estamos constantemente atentos ao outro, procuramos observar, procuramos valorizar a diversidade e a riqueza da nossa comunidade escolar, recorrendo para isso a figuras de mediação, não é? Portanto, temos professores mediadores, temos alunos mediadores, temos não docentes mediadores, portanto, todos nós constituímos figuras de mediação. E isso só é possível se nós também desenvolvermos alguns valores e algumas práticas e algumas competências, como a questão do diálogo, sabermos dialogar assertivamente com o outro, comunicar de uma forma assertiva. A questão da tolerância também é uma questão que nós valorizamos muito no contexto escolar, do respeito pelo outro, da cooperação, uma vez que nós sozinhos não vamos a lado nenhum, juntos vamos sempre mais longe, não é? De modo a que possamos, em conjunto com o outro, resolver pacificamente os conflitos e todas as situações, os constrangimentos e os desafios que vamos encontrando no nosso dia-a-dia. Vinícius, por favor. Por último, temos o pilar da comunidade e, portanto, é uma escola participativa que, em cooperação, enriquece e é enriquecida em comunidade. E, portanto, aqui nós procuramos veicular também muito a participação da família na escola, tentarmos trazer a família para a escola, promover este envolvimento da família com a escola. Por outro lado, a comunidade também pode ser entendida como um recurso da escola, em que nós podemos trazer à escola agentes da comunidade local, no sentido de desenvolverem ações de capacitação na escola, no sentido de fazerem também algumas ações de sensibilização no contexto escolar e, além de trazermos a comunidade à escola, a escola também assume aqui um papel central, uma vez que constitui um recurso da comunidade. Nós, ao permitirmos no gabinete de mediação deste agrupamento de escolas o desenvolvimento de oficinas abertas à comunidade, nós estamos a oferecer este recurso à comunidade. A escola está a contribuir para a formação, para a transformação da comunidade.
educativa. Uma vez que sabemos que a educação e a formação se desenvolve ao longo da vida do indivíduo. Portanto, é muito importante que a escola também assuma aqui um papel central, uma vez que poderá ser e deverá ser, no meu entender, um recurso para a comunidade, permitindo também à comunidade essa formação e transformação. Vinícius, por favor. Ao nível ainda do pilar da comunidade, eu gostava também de partilhar convosco que, dada a situação de pandemia que estamos a vivenciar, da Covid-19, o Gabinete de Mediação então sentiu necessidade de acompanhar de perto o desenvolvimento de todos e de cada um dos alunos, sempre no sentido de promover o seu bem-estar, a sua autonomia, observando o seu dia-a-dia, sem esquecer aqueles alunos e alunas que não tinham acesso também a meios digitais. Por favor. E então, procuramos que, em contexto também de confinamento, continuasse a haver esse contacto direto com a escola. Então, através do Gabinete de Mediação, fizemos visitas domiciliárias de modo a dar resposta às necessidades dos alunos e às respectivas famílias e, portanto, desafiámos os alunos e as alunas através de kits pedagógicos como este que ilustra aqui esta imagem, que nós construímos, que a própria equipa do Gabinete de Mediação construiu, no sentido de ajudar os alunos no seu domicílio, nas suas casas, a desenvolver-se e a desenvolver também as competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória de que falei anteriormente. Sempre no quadro de uma visão holística do aluno. Através do recurso a manualidades, como podemos ver através desses recursos que esse kit nos mostra, o aluno ia também desenvolvendo em si outras competências que o ajudavam também neste processo de formação e de transformação. Por favor, Vinícius. E, portanto, se refletirmos um pouco sobre o que foi mediar em contexto de pandemia Covid-19, nós consideramos que foi um período muito desafiante para todos nós, não só para professores, mas também para técnicos, para alunos, alunas e para as respectivas famílias. Aquilo que nos moveu, e continua a mover, não é? Mas sobretudo também nesse período consideramos que ainda foi mais importante, efetivamente, desenvolvermos esta pedagogia do laço, onde procuramos também valorizar o encontro com o outro, mesmo que muitas vezes à distância, valorizando então o afeto, a empatia e encontrando nesta situação de confinamento uma oportunidade para renovarmos e transformarmos o indivíduo, não só pessoal, mas também profissionalmente. Portanto, nós, ao desenvolvermos esta relação dialógica no quadro desta pedagogia do laço, contribuímos para a formação e transformação dos alunos, mas também nós, enquanto profissionais, enquanto professores, enquanto técnicos, nós próprios também nos fomos formando e transformando e enriquecendo cada vez mais. Por favor, Vinícius. Aqui trouxe também algumas imagens de algumas das atividades que os alunos foram desenvolvendo com recurso àqueles kits também. E também é de salientar que procuramos desenvolver também a pedagogia Walford, onde nós tentamos sempre valorizar também a riqueza do meio natural, do contexto em que os alunos se situam. E, portanto, tentamos que os alunos respeitassem cada vez mais e valorizassem cada vez mais a natureza, o ambiente que os rodeava e partir desses recursos da natureza para desenvolverem outras aprendizagens, estimulando desta forma os sentidos das crianças, estimulando a sua imaginação, a sua criatividade e também ajudá-los, a eles e a nós próprios também como profissionais, uma vez que este período de pandemia foi desafiante para todos nós, a renovar a nossa alegria de viver. E, portanto, encontramos nesta pedagogia do laço, nesta pedagogia do encontro com o outro, uma renovação da nossa alegria de viver, porque vemos também e sentíamos que o outro estava a crescer, continuava a crescer, a desenvolver-se, a transformar-se,
e, portanto, isto ajudou-nos também a nós a renovar esta alegria de viver. Vinícius, por favor. E, portanto, ainda ao nível deste contexto da pandemia, criámos um canal no YouTube que consideramos pertinente no sentido de promover uma parentalidade positiva e a interculturalidade. A esse canal no YouTube chamámos-lhe Diálogos para uma Parentalidade Positiva e Interculturalidade e, portanto, ele foi criado em novembro de 2020 e portanto, nós fomos responsáveis pela elaboração de 30 vídeos que constam deste canal. Convidava desde já todos os participantes a subscrever o canal, a assistir a alguns vídeos, a utilizá-los também como um recurso pedagógico, no sentido de poderem desenvolver também nos vossos alunos, nas famílias com as quais interagem, alguma ou outra temática de maior interesse. Pode passar, por favor, Vinícius. E, portanto, nós semanalmente convidávamos diferentes agentes educativos para poderem dialogar no canal, que está aqui o link, mas podemos também depois disponibilizar, sobre algumas temáticas de interesse não só para os encarregados de educação, que eram os agentes educativos alvo da nossa intervenção, mas também para toda a comunidade educativa. Defendemos a ideia de que juntos vamos sempre mais longe, pelo que o trabalho desenvolvido através da pedagogia do laço é sempre uma mais-valia na promoção do sucesso de todos e de cada um dos nossos alunos e alunas. Por favor, Vinícius. Trouxe aqui um caso de sucesso, que é uma situação de um aluno que foi sinalizado pelo diretor de turma, pelo conselho de turma, e foi encaminhado para o gabinete de mediação. Este aluno tinha muito absentismo escolar, estava muito desmotivado face à escola, face às aprendizagens, tinha baixa autoestima, tinha fraco reconhecimento por parte da comunidade educativa e também havia, ou neste caso não havia, qualquer envolvimento nas atividades da escola. Era um aluno que não participava nas atividades da escola, uma vez que não sentia a valorização por parte da comunidade educativa. Com o apoio do gabinete de mediação, nós ajudamos o aluno a encontrar-se, ou seja, a encontrar em si próprio um talento e, portanto, a valorizar desta forma a sua inteligência pela poesia, pela escrita e também pela música. E, portanto, nós ajudámo-lo efetivamente a aumentar a sua autoestima, a desenvolver a sua autoestima e a ser mais reconhecido por parte da comunidade educativa, porque este aluno começou a envolver-se nas atividades que o agrupamento ia desenvolvendo, atividades culturais, recreativas. O aluno envolveu-se ativamente e foi então reconhecido por parte da comunidade educativa. E, portanto, este caso poderá ser entendido como um caso que efetivamente foi um caso de sucesso, onde nós, através do recurso à pedagogia do laço, contribuímos para a transformação deste aluno, para a sua realização e para o seu sucesso. E então eu concluía com um textinho escrito por este aluno em concreto, pode fazer o favor de passar, Vinícius, que depois foi até musicado por ele próprio, porque ele gosta de cantar música rap, que é o rap do mediador. Vou passar a ler. Eu sou do agrupamento Júlio Martins, não tenho fins, só nos meus confins. Empatia, preocupar-me com outra pessoa, isso é simpatia. Sou mediador, não sou pecador. Passei pelo processo, alcancei o sucesso, e eu converso, processo, não tropeço. Meu puto, eu arremesso. União, cheguei à conclusão que basta ter inclusão. Uma multidão eu ajudei, eu ajudei, eu tenho coração. Sei conviver, não precisas ter, só aparecer, a gente vai ver. Eu só quero paz, não quero que vás, quero que fiques onde estás. Com o Natal a chegar, está na altura de partilhar. Procurar um amigo e desabafar, quem sabe presentear.
Ainda sou tão puto e mesmo assim vejo o vulto, sempre de luto, tudo oculto, boas notas, já eu vou tirar, vou ganhar à pala de projetos, vou passar, quem sabe bazar. Por agora tenho que focar e melhorar. Não, não estou a brincar. Sou do PF aqui para estudar e para mentalizar que o que foco hoje, no futuro me pode ajudar. O rap é curto e está a acabar. Setora não me vai perguntar que nota quero tirar. Focar no objetivo e avançar. Abraça as tuas oportunidades, ver o mundo cheio de unidades. Foi o Gutierrez Ruggeri que escreveu este texto e a quem o felicito efetivamente por todo o envolvimento e por todo este sucesso que ele teve ao longo deste processo. Pode passar, por favor, Vinícius. Eu agora queria deixar aqui espaço para debate, não sei se querem colocar algumas questões e depois trazia também um desafio, uma sugestão da minha parte. Não sei até que ponto é que os participantes têm disponibilidade para colaborar neste pequeno desafio que eu trouxe hoje para desenvolvermos aqui neste mini curso, no sentido de que, como eu referi, valorizo o paradigma da comunicação, da interação, desta relação dialógica e efetivamente só eu é que estive a falar, portanto gostava agora aqui de abrir espaço para debate, para diálogo, para partilharmos experiências e para colaborarem também na co-construção deste desafio que eu trouxe e que vou pedir ao Vinícius que passe, por favor. Que está aqui. Que era em conjunto tentarmos agora aqui traçar um cartaz com o ABC da mediação. O que acham? Querem colocar alguma questão? Gente, algum participante tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário sobre o projeto que a professora apresentou? Senão, a gente vai para a proposta, então, que é da construção desse cartaz coletivo. A gente montou um ambiente no Google Drive, tá? Que dá para a gente fazer essa escrita coletiva. Aceita o desafio? Acho que está aceito, né, professora? Aceita. Só ia pedir que explicasse. Sim, ia pedir que explicasse melhor como deve ser feito. Sim, Palmira. A minha ideia era que começássemos então na letra A e fôssemos fazendo um texto, um pequeno texto, com a letra A, uma frase que inicie com o A e que tenha ligação com a temática que estivemos hoje a debater, a dialogar aqui neste mini curso, ou seja, fazer o ABC da mediação através do laço, em função dos assuntos que fomos debatendo aqui ao longo da sessão, irmos construindo então esse cartaz. Fiz-me entender? Então, se calhar começávamos. Vamos colocar aqui o link do Drive. Não sei, professora, uma sugestão também seria o que aqui no Brasil a gente conhece como agnóstico. A gente pega a palavra mediação e com cada letra da palavra a gente pode escrever uma frase ou uma palavra que remeta à mediação. Também pode ser assim. Muito bem. Sim, nós chamamos aqui em Portugal um acróstico. Então vamos fazer isso. Começávamos pela letra M. Então, uma palavra ou uma frase que inicie pela letra M. Quem quer começar, por favor? Eu posso, se ninguém se oferecer, eu posso começar com a primeira frase e depois continuam. Então, é a Letícia que está a escrever? Letícia? Letícia? Oi, professora. Desculpa. Escreve a Letícia ou escrevo eu? Eu estou compartilhando tela. Para quem não puder abrir o microfone, estiver ruim para falar,
pode digitar no chat que ou eu, ou a Lê, ou quem tiver para digitar, a gente digita ali. E o link a gente já colocou no chat aqui para entrar, para acessar o Drive, quem quiser, para digitar. Muito bem. A Palmira já escreveu, por M. Mútua. Sim? Portanto, por M, mútua colaboração e cooperação. Multicultural também pode ser, portanto, mútua colaboração e cooperação multicultural, pode ser. E depois com E. Alguém sugere uma frase com E? Empatia, muito bem. Com D. Empatia e educação interdisciplinar. Empatia e educação interdisciplinar. Muito bem. Com D, diversidade. E difusão. Com I, imparcialidade. Muito bem. Com A, sim, sim. Obrigada, Letícia. Com A, afeto, se calhar, não é? Amabilidade, muito bem. Amabilidade. Afeto. Muito bem. Com C, crítico, conselho, compreensão, colaboração, corretivo, construção, conexão. Muito bem. Com o A, com o A. Sim, já foi, mas ainda temos mais As. Temos que acrescentar, porque é a palavra mediação. Então, vamos ler. Muita colaboração e cooperação multicultural, empatia e educação interdisciplinar, diversidade e difusão, imparcialidade, amabilidade e afeto, crítico, conselho, compreensão, corretivo, colaboração, conexão, construção, alegria, ativismo, muito bem? Amplitude. E com O, com avanço. Avanço. Com O. Objetivo, muito bem. No O. Objetivo. Ordem. E objetivo.
E ali no I, imparcialidade, e se calhar também punhamos interculturalidade, que também é outro aspecto importante que focamos aqui hoje. Porque além de ser multicultural, é também intercultural, porque permite a interação entre culturas, o diálogo intercultural. E no D também podemos pôr diálogo, não é? Ou dialógico, ou como quisermos, diálogo. Diálogo. Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma ideia? Parece muito bem. Então, eu vou passar a ler. Mediação, mútua colaboração e cooperação multicultural. Empatia e educação interdisciplinar. Diversidade, difusão, diálogo. Imparcialidade intercultural. Amabilidade e afeto. Crítico, conselho, compreensão, corretivo, colaboração, conexão, construção. Se calhar até co-construção, porque é a construção conjunta, não é? Alegria, ativismo, amplitude, avanço. Ordem, organização e objetivo. Ó Vinícius, por favor, co-construção. 2 vezes isso. Obrigada. Estão de parabéns. Realmente, como diz a Palmira muito bem, ficou interessante esta construção conjunta. De vários cantos do mundo conseguimos efetivamente construir um acróstico com a palavra mediação. Parabéns a todos, obrigada a todos pela vossa colaboração. Obrigada. Eu gostava só de fazer uma nuvem de palavras convosco, mas não sei se será possível. Vinícius. Nós temos ainda, acho que 15 minutos, é isso, Vinícius? Temos 20. Ok. Meia hora no máximo, estourando assim, meia hora para encerrar. Que é até 45. Ok. Eu trazia só aqui agora um último desafio. Não sei se alguém, entretanto, quer colocar alguma questão. Mas não sei se posso compartilhar. O compartilhar o que seria, professora? A nuvem de palavras? Queria mostrar aqui um desafio que tenho aqui no computador, para depois em conjunto, através dos telemóveis, responderem a este desafio e aparecer aqui a nuvem de palavras no computador. Eu acho que dá tempo, sim. Ok. Então eu posso apresentar? Sim. Para apresentar, deixa eu ver. Como que eu vou ensinar para apresentar? Ali embaixo, perto tem o microfone, a câmera, tem uma mãozinha e tem o quarto coisinha. Apresentar agora. Sim. É aqui que se carrega, eu isso sei. E Então, agora, uma janela ou separador? uma janela. Acho que seria uma janela melhor. Estão a visualizar? Ainda não. Não está a permitir. Pronto, então eu gostava que escrevessem no bate-papo, por favor. A ideia era fazer uma nuvem de palavras, mas não vai dar, mas escrevem, por favor, no bate-papo o que é que levam desta sessão, portanto, deste mini curso, o que é que levam daqui para vocês próprios e também para os vossos pares, para o vosso contexto pessoal e profissional, o que é que levam daqui hoje, se efetivamente levam daqui alguma coisa. Procuramos desenvolver esta sessão também no domínio da pedagogia do laço, do encontro com o outro,
Agradeço desde já todo o vosso envolvimento nesta atividade que promovi para vocês e gostava então também que respondessem aqui no bate-papo a esta grande questão: o que é que levam daqui hoje desta sessão? E já temos aqui algumas respostas. Aprender novos conteúdos. O GM+, poderá ser uma solução interessante para a escola de hoje. Muito bem. Trocar ideias, compartilhar ideias. Novos conhecimentos. Muito bem. Criar laços, outro aspecto também muito importante. E penso que está tudo. Novas reflexões. A importância também de ter vínculo, de estabelecer o vínculo com o outro, não é? Muito bem. É isso mesmo, como diz a Luciana. Obrigada. Também gostei muito de estar aqui convosco. Agradeço uma vez mais o convite que me interessaram na pessoa da professora doutora Marilena Rosalém, em participar aqui neste mini curso, porque foi uma possibilidade de refletir em conjunto convosco sobre estas questões da mediação, que são questões que efetivamente me dizem muito. Ok? Professora, você quer passar o canal que tem os vídeos do seu projeto, que a gente põe aqui no chat para o pessoal poder olhar? Sim. Vou já colocar aí. Então, muito obrigada a todos, né, os participantes, a todos e a todas. Obrigada, professora Cristiana Madureira, por compartilhar com a gente essa experiência, por compartilhar esse projeto tão bacana, né, tão necessário, né, a questão da mediação, que não, como você mesma falou, não fica só na questão de resolver conflitos, né, pensando aí no âmbito da pedagogia do laço, né, dessa pedagogia do encontro que nos fala Paulo Freire. Agradeço muito a participação de todos e de todas, e muito obrigada pela presença. Muito obrigada, uma vez mais. Votos das maiores felicidades para todos. Deixo o meu contacto também de e-mail, no caso de me quererem contactar. Será sempre para mim um gosto estar convosco e, noutra oportunidade, podermos continuar a refletir sobre questões inerentes à educação que nos dizem muito a todos nós. Muito obrigada uma vez mais, nomeadamente à professora Letícia, ao Vinícius também, toda a colaboração neste mini curso. Obrigada a todos pela vossa presença. Só que eu colocar então.